senhoras e senhores, com vocês o painel Desmistificando o SVA 2.0. Tudo o que você precisa saber sobre SVA. Vamos receber os palestrantes, então, com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Eu sou Amanda Cota, da ISP Consultoria, e eu vou mediar o painel Desmistificando o SVA 2.0. O objetivo desse painel é explicar sobre o universo dos SVAs, trazendo diferentes pontos de vista das diferentes áreas que devem trabalhar em sintonia para que o uso de SVA seja explorado da melhor forma possível por parte dos provedores. Com essa conversa, queremos deixar claro onde os provedores erram na hora de implementar os SVAs e demonstrar como o uso estratégico de SVAs pode ajudar para que o provedor seja cada vez mais competitivo e sustentável no nosso mercado. Hoje, com os nossos palestrantes, Tairone Medeiros, CEO da BitTrainers. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sou Tairone Medeiros. Hoje eu estou à frente aí do app BitTrainers. Já tem mais ou menos aí um ano. Temos mais de 90 provedores parceiros, mais aí de 2 milhões de acessos já vendidos. Nossa maioria no Nordeste, atingindo aí mais ou menos 850 municípios. Tem mais ou menos 3 anos, né? O app aí. Conhecer esse mundo aí dos provedores e é fascinante e viciante. Então, fico muito feliz de estar aqui falando para vocês hoje. Doutor Guilherme Nigri, advogado da ISP Consultoria. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Nigri, eu sou sócio fundador da ISP Consultoria e temos uma vasta experiência, né? Já são 10 anos trabalhando aí lado a lado com os provedores de internet e temos visto no mercado, né, essa movimentação de fusão, aquisição, empresas saindo do Simples Nacional, necessidade de planejamento tributário, necessidade de implantação de SVA. E aí diversas dúvidas foram surgindo. O que é SVA? Por que SVA? Isso é ou não é SVA? Como implantar? Meu Deus, isso começou a fomentar de tal forma a nossa consultoria que a gente falou, poxa, a gente tem que desmistificar isso. Vai ser muito interessante para a gente levar para os nossos clientes, para os demais provedores do Brasil, o que é o SVA, como implementar. Qual que é a visão que a gente tem disso? E foi assim que nasceu o Desmistificando o SVA 1.0, que a gente fez online, e decidimos trazer agora ele na sua versão 2.0, semipresencialmente, porque o Matheus Marmentini e o Leandro Quintão estarão participando também de forma virtual. Daqui a pouco eles estarão no telão aparecendo também. Juliano Totti, CEO da Upgrade SP. Bom dia. Sou Juliano Totti, CEO da Upgrade SP e Apcal. Upgrade SP, uma empresa que trabalha em cima da evolução e organização, né, provedores Brasil afora. Somos parceiros e agradecer pelo convite mais uma vez. Tá? Vamos falar um pouco da vivência comercial e do marketing, de como usar, né, o SVA de uma maneira eficiente. Glenda Andrade, contadora da ISP Consultoria. Bom dia a todos. Sou Glenda Andrade, contadora e consultora tributária também. Acompanhamos os provedores aí desde a parte fiscal, contábil, departamento pessoal. Então, trabalhamos somente com provedores e todas as dúvidas conseguimos acompanhar, todo esse processo, inclusive dos SVAs, né, que estaremos falando. Marco Pica, da agência Pica. Na verdade, é o Marco Aurélio, mas obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marco Aurélio, da agência Pica. Não vou delongar em apresentação com vocês. Quem quiser saber mais do que eu faço, como eu posso ajudar a aumentar suas vendas, pode me procurar aqui depois. Eu tenho 19 anos de mercado, já passei em todas as grandes operadoras, Vivo, Claro, TIM, Oi, e há cerca de 3 anos eu trabalho com ISPs e estou aqui para poder ajudar vocês a melhorarem as vendas e trazer bastante conteúdo. E de forma online, Leandro Quintão, CEO da 5G Consultoria.
aí, né, que estão presentes. É uma honra poder participar do evento. Eu gostaria muito de estar com todos vocês aí, mas esse ano aí foi um ano meio agitado aí, né? Como o próprio Dr. Guilherme falou, nós estamos passando um cenário aí de muitas fusões, aquisições. Foi um ano de 2020 aí bem acelerado nosso para a Telecom, e um 2021 mais desafiador. Não estamos na proporção do mesmo crescimento que imaginávamos, porque o cenário realmente se tornou mais competitivo e acabou com essa correria toda de agenda aí e complicando, porque hoje eu estou aqui na Rede Conecta da Bahia, né, depois já estou no Edmundo, outra semana da Conecta lá de Salinas, depois já estou lá no pessoal da Alrede, que é uma das operações que mais vem crescendo no Brasil também, lá no estado de Goiás e Mato Grosso. Mas eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência nossa. A gente participou do SVA 1.0, foi muito legal e prazeroso e de muita valia para as pessoas poderem evoluir em sua operação, porque hoje uma operação tem que pensar em gestão. Eu falo que vender é importante, mas se a gente não tiver um planejamento bem feito, como eu vou pegar a fala do meu amigo Matheus Marmentino, foco na experiência, entender o cliente, vender a qualquer custo, isso é coisa do passado. Hoje a gente tem que vender para manter clientes, reduzir o nosso LTV, aumentar o nosso LTV, o Long Time Value da base. Então, é um prazer, a gente vai estar falando muito de como que o SVA se torna uma ferramenta estratégica, falar um pouquinho do setor e dos desafios que nós temos agora para 2021, 2022 e 2023, que a gente vai ter que trazer para a nossa operação. Matheus Marmentini, da New ISP. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui. Tá rolando aí? Eu não estou me vendo. Não sei se está saindo o som. O som está saindo sim, pode falar. Show de bola, beleza, tá tranquilo. Fala, pessoal, é um prazer estar participando presencialmente e à distância ao mesmo tempo, né? Eu também gostaria muito de estar aí com vocês. O motivo de não estar hoje na Expo SP é um pouquinho diferente aí do Leandro. A gente também está bem movimentado, mas eu tive a felicidade de ser papai novamente aí faz menos de 30 dias. De gêmeos, né? Filhos gêmeos, então a casa tá uma loucura e eu tô tendo que fazer o dever de pai aqui também, de ajudar a cuidar as crianças. Então eu decidi não fazer a viagem por negócio, para ficar em casa com a família. Mas quando o Tairone falou que a gente ia conseguir fazer à distância, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu venho desenrolando desde 2019, 2018, eu já falo bastante sobre esse assunto de não somente SVAs, mas outros serviços que a gente tem que começar a olhar para entregar na casa do cliente. E vai ser um prazer participar aqui com vocês desse debate, que também participei da versão 1.0, né? Esse debate que é muito enriquecedor e com certeza aí nos próximos anos da SVA vai ser mais falado talvez do que a palavra fibra ótica, né? Tenho certeza que vai ser uma das grandes chaves aí da nova geração de provedores de internet que está nascendo com bastante força. Então, para vocês entenderem o que é o SVA, para que serve e como aplicar no seu provedor. Doutor Guilherme, conta para a gente a visão do jurídico, o que é um SVA? Bom, o SVA, né, a sigla SVA, Serviço de Valor Adicionado, ele tem a sua definição na própria Lei Geral de Telecomunicações, no seu artigo 61, que fala que é o serviço que não é de telecomunicações. E é muito importante frisar que, quando traz que ele não é de telecomunicações, que ele afasta a incidência de algumas questões tributárias. Então, ele não é de telecomunicações, mas ele agrega, né? Ele agrega e depende das telecomunicações para que ele possa ser exercido. Então, o serviço de valor adicionado ele vai depender, então, do serviço de telecomunicações para que ele exista. E aí eu gosto muito de frisar que a própria lei fala que ele não se confunde com telecomunicações, exatamente por conta da questão tributária. Eu acho que a Glenda pode falar melhor quando a gente for trazer da questão contábil, né? Porque é exatamente quando a gente vai fazer a diferenciação de produto, serviço e incidência tributária que a gente tem essa questão do planejamento e da economia tributária. Glenda, já engancho aí, qual que é a visão tributária do SVA? Então, cada atividade tem os seus tributos. Como o SVA ele não é um serviço de telecomunicações, ele não tem, então, a incidência do ICMS, o que traz uma grande redução tributária para essa atividade.
Como exemplo, São Paulo, alíquota 25% para empresas que já estão fora do Simples Nacional. Então, também não tem a incidência do FUST, nem do Funtel, tributos que são recolhidos dentro do SCM, né, da atividade de telecom. Então, o SVA ele traz essa redução, mas é claro que ele tem que ser implantado da forma correta, né, analisando várias questões, é o que a gente vai estar falando aqui hoje sobre ele. Então, ele tem outras particularidades, alguns têm a incidência do ISS, outros não, alguns oferecem uma redução de PIS e COFINS. Então, é necessário a gente entender quais serão os SVAs que o provedor vai ofertar e também definir qual é realmente a redução que ele vai oferecer. Tairone, qual que é a visão do produto? Falando do produto, eu vou falar como também consumidor de internet, não sou provedor, então eu posso falar que o SVA, ele basicamente veio para ser diferencial e ajudar o provedor a ter experiência com o seu cliente. Eu creio que é uma grande dificuldade do provedor hoje conseguir ter comunicação direta com o seu cliente, uma comunicação que não seja só preço, né? Preço e banda larga, preço e velocidade. Então, todos os SVAs ele vem para ajudar nisso, né? O BIT, no caso, vem para falar de saúde, de atividade física, e eu vivi isso como consumidor na minha cidade, onde tinham 3 provedores que viviam lá, dominavam tudo, porque só tinham eles também. Então, de fato, quando veio um provedor gerando experiência, e, de fato, ele é cliente BIT Trends, então ele veio falar de saúde também, então a gente viu a cidade se movimentando com experiência. Então, o outdoor é diferente. O outdoor de quem fala só de velocidade e preço, para o outdoor que chama atenção para falar sobre cursos online, para falar sobre atividade física, para falar sobre saúde. E eu nem vou puxar sardinha só para o BIT Trends, eu estou falando de todos os SVAs aqui. Então, acredito eu que o SVA se resume em levar diferencial e levar experiência para o cliente, né? Então, nós vamos ajudar nisso. Juliano, qual que é a visão comercial e marketing do SVA? Bom, Tairone falou um pouco, né? Quando entra no produto, né? Acaba juntando essa parte comercial. Até Leandro está lá na Conecta, né? A gente teve a oportunidade também de passar por lá e agrega muito valor, né? Se você souber trabalhar comercialmente, criar combos que faça sentido tanto tributariamente quanto mostrar para o cliente que ele está comprando além de internet, né? Tem o BIT Trainers, né? Enfim, tem aplicativos de música, né? Como o Mumo, tem aplicativos também de cursos que quando você vai fazer a parte comercial, como o Tairone disse, né, não dá para vender somente internet hoje. E isso a gente fala não só para quem está querendo tributar, mas também quem ainda está dentro do Simples, né? Porque a gente está falando de comercial. Quando você cria um combo onde 200 megas, e daí você treina o teu vendedor, como o Marco, né, faz isso com maestria, em relação a fazer uma estratégia diferente em relação ao produto só internet. Eu vou fazer uma venda de 200 megas, mais uma plataforma de mais de 100 cursos, você vai ter um aplicativo de treino para você fazer, enfim, treino em casa. Também vai existir a possibilidade de você fazer parcerias, né, como o BIT dá essa possibilidade, com nutricionistas, com academias, né, para você fazer uma parte onde que vai agregar trazer o povo da sua cidade para dentro do teu negócio também. Enfim, essa visão comercial é bem próximo do produto em si, né, mas realmente trazer uma experiência diferente, como o próprio Matheus, né, usa isso muito, né, na situação. É isso aí. Quintão, conta para a gente da experiência com o cliente. Na verdade, eu aprendi muito de experiência com o Matheus Mamentini, né? E era na verdade, eu brigava com o Matheus, mas brigava discutindo
ideias do que a gente fazer. E vou pegar um pouco da fala do Juliano, do Tyrone aí, falando dessa questão. Primeiro ponto, né? A Glenda e o Guilherme são muito parceiros meus. A primeira coisa, quando a gente fala de SVA e entra na experiência do cliente, primeiro ponto, a importância do SVA para o planejamento tributário. Porque hoje você tem que pensar muito de forma estratégica nos SVAs para também ter a geração da economia real, né, para você. Por quê? Para você buscar uma tributação bacana e, além disso, alinhar a oferta com o cliente. O que é a oferta? A geração do produto. O que você vai dar de serviço adicional para esse cliente? Quando você fala hoje, que eu falo muito com meus vendedores, essa questão toda, a gente consegue hoje trabalhar algumas operações, usar a própria BitTrainer como uma ferramenta de refidelização de clientes. Mostrar para o cliente os diferenciais do nosso produto, né? Igual tem os outros SVAs que a gente utiliza aí, que é quando a gente trabalha uma Wi-Fi melhor, tudo que você trabalha para quê? Para o cliente ver que ele não está levando só o FTTH, igual o Matheus fala. Né? Não está levando só, ele está levando o quê? Eu estou te vendendo na internet, mas eu estou te entregando um roteador melhor, um roteador 5G, roteador bacana, uma rede mesh, talvez você pode agregar isso como um SVA também na sua operação. Você está levando um aplicativo de saúde para você melhorar a sua saúde. Tem aqui a Sheila Mello, que é a garota propaganda. Isso tudo ajuda você a agregar, principalmente para você trabalhar o brand da marca do seu provedor. Você imagina, quando eu estava aprovando uns planos aqui agora para dezembro e janeiro, de 2 operações lá no Sul, eu estava aprovando eles aqui, aprovando da seguinte maneira: o que é o nosso combo? Está lá, plano 200 megas, X reais. Aí está embaixo, para dar mais valor ao produto, suporte, tal, aplicativo, BitTrainer, Paramount. Tudo isso para quê? Para você melhorar o remarketing, a fidelização, até para melhorar a visão que as pessoas têm da sua operação, para as pessoas olharem de outra forma. Porque o segmento hoje do cliente, a experiência, é o fator decisivo hoje. A gente não consegue mais vender do jeito que a gente vendia do ano passado, do que a gente vendia do ano retrasado. Muita gente no período, eu estava na reunião com os investidores aí em São Paulo, umas 3 semanas atrás, com grande parte de todos os fundos, e a gente estava colocando a seguinte coisa: não dá mais para tirar cliente, é difícil você tirar, às vezes, um provedor que trabalha direito, tem experiência com o cliente, trabalha bem a diversificação dos SVA, eu não consigo mais tirar. Eu fico lembrando, antes da pandemia, eu entrei em alguns estados do Brasil, e em uma semana eu fiz 3 mil vendas. Teve um lugar que eu fiz em 15 dias, eu coloquei quase 5 mil clientes. Então, hoje eu já não consigo fazer dessa forma. Por quê? Porque muitas empresas se organizaram, elas melhoraram a experiência com o cliente, adicionaram os SVAs. Então, o que manda hoje? Sua operação tem que ter foco no cliente. E para isso, você tem que olhar, não adianta colocar qualquer SVA. BitTrainer é o que nós estamos buscando hoje para dentro das operações. Que é o quê? Trazer para o cara longevidade, qualidade de vida, fazer participar. É igual o BitTrainer, tem parceria com as blogueiras, isso traz remarketing para sua marca, com as academias. Então, você tem um produto que vai gerar um brand melhor para sua marca, agregar juntamente com o trabalho que você faz no seu processo, focado na experiência. Então, o foco agora, para 2022, a gente está... Hoje eu estou numa operação desenhando o plano de crescimento para 2022, discutindo o que nós vamos fazer, planejamento tributário, que é o Guilherme que cuida aí, mas a Glenda, o que nós vamos comprar de equipamento, como nós vamos trabalhar os novos planos, a estrutura que a gente vai ter, quais cidades nós estamos vendo oportunidade, que há rejeição da gente entrar e conseguir fazer uma escala legal, como que o SAC tem que trabalhar. Então, hoje, eu falo que está tudo conectado. Hoje, todos os nossos operadores, os setores todos, o jeito que a cobrança faz, né, porque a cobrança erra demais, a cobrança cobra depois do bloqueio, a gente tem que cobrar antes do bloqueio. Então, é tudo que você trabalha, por quê? Porque o foco nosso é agregar os SVAs, agregar experiência para melhorar o LTV, melhorar ticket, reduzir cancelamentos e inadimplências, que é um gargalo que a gente tem muito na operação. E eu falo, quando a gente começa a aplicar as ferramentas, tudo isso, focando na padronização e organização, a gente tem de uma escala muito grande, um marketing muito bem feito, a gente tende a crescer e manter principalmente a nossa base de clientes. E ainda conseguindo agregar toda essa experiência tributária com os SVAs para poder gerar uma certa economia, para que você também tenha dinheiro para reinvestir e fazer a operação crescer. O provedor brinca igual startup, tem que investir sempre. Mas se você tiver um bom planejamento, com os SVAs muito bem alocados, baseado na visão do cliente, você consegue uma economia tributária que te gera caixa para fazer reinvestimentos de crescimento. Agora é contigo, Matheus. Esperar a Gaia. Visão da New ISP Marmentini.
Bom, pessoal, sobrou pouco para mim falar, né? O pessoal já desenrolou tudo. Primeiro, eu fico muito feliz de ouvir muita comunicação falando em marketing centrado no cliente, né? Isso é uma coisa que a gente vem defendendo há bastante tempo. E quando os provedores me perguntavam assim, Matheus, onde é que eu construo uma rede? Eu falava assim, ó, é muito melhor tu construir uma rede nova numa cidade que tem 10 provedores ruins do que uma rede nova numa cidade que tem 2 provedores bons. Porque os provedores bons é difícil de tirar cliente, né? Mas eu queria voltar um pouco em alguns conceitos aqui. O pessoal colocou muito bem aí as vantagens de utilizar o SVA, né? Como o Juliano falou, produto se confunde com comercial, que se confunde com marketing. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar um pouquinho de princípios, tá? Gosto muito de falar de princípios, porque qual que é o princípio fundamental do marketing? Quando a gente olha para a palavra marketing, o marketing ele tem uma conotação negativa. Tem muita gente que fala assim, eu não faço marketing, eu não quero enganar o cliente, porque existe muito essa conotação assim de marketing é enganação do cliente. Eu vou falar uma coisa, mas eu ofereço outra. E, de fato, isso aconteceu durante muito tempo mesmo. Só que isso está mudando. E eu vou explicar para vocês por que está mudando. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente tinha uma comunicação onde o cliente não tinha direito de resposta, a gente poderia falar praticamente qualquer coisa. Então, tu ia num programa de TV, tu fazia o teu marketing, você poderia estar, entre aspas, enganando o cliente, que o cliente não ia ter direito de resposta. Com a entrada das mídias digitais e o cliente tendo voz, o cliente tendo poder de comunicação, agora a gente não pode mais falar qualquer coisa, porque o cliente vai lá na mídia e rebate. Então, se eu falo que eu sou o melhor provedor da cidade, o provedor mais rápido, o cliente vai lá e fala assim, não, você não é o provedor mais rápido, você está fazendo errado. Então, o marketing está mudando, e bastante, e muito rápido. Qual que é o novo conceito do marketing? Se vocês forem ler livros de marketing, a ideia central. Marketing na nova era, né? O pessoal falou do New ISP. New ISP é uma plataforma que a gente tem, e a ideia mesmo é o novo provedor, essa nova era, o marketing nova era, ele é um marketing de ajudar. Então tem uma frase do Seth Godin que ele fala assim, que marketing é a maneira genuína de você ajudar as pessoas a resolverem problemas, tá? Isso é o marketing do futuro. É como que a gente constrói uma solução que eu posso ajudar o cliente a resolver problemas que ele realmente tem na casa dele. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é entender que, cara, marketing não é enganação. Eu não quero enganar ninguém. Eu quero ajudar o cliente a resolver o problema dele. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto é o seguinte. Existe muita dificuldade em entender o que é o SVA. Só que a gente tem que entender primeiro que não se trata só de SVA. Se trata de serviços, outros serviços que a gente pode oferecer além de internet. Então, o SVA é apenas uma fração de tipos de serviços que eu posso oferecer para os nossos clientes. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar às feiras de telecom de 10 anos atrás. Nem 10 anos, vamos voltar na feira de telecom de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Qual que era o sonho dos provedores de internet? Qual que era o sonho? Era oferecer o famoso triple play. Por quê? Porque a gente ia conseguir fazer um combo de ofertas para concorrer com as grandes telecoms. O que é o triple play? É uma oferta agregada. Eu ofereço a internet e agrego outras ofertas juntos para conseguir gerar um valor percebido maior do meu produto e o cliente comprar, aumentar o ticket médio. O SVA é só uma ferramenta de tipos de serviços que eu posso agregar na minha composição de oferta para conseguir agregar esse valor para o cliente. Mas a gente pode ir muito mais além, né? A gente está falando hoje em dia de Wi-Fi inteligente na casa do cliente, um suporte personalizado, aplicativos. Então, o SVA ele acaba entrando como essa característica, porque o cliente, o consumidor, ele tem uma característica muito interessante. Depois que ele compra de uma empresa, a tendência é que ele abra uma porta de confiança com essa empresa. Então, ele abre uma porta de possibilidade de comprar outros produtos. Então, a gente vai agregando. Esse é o princípio básico. Já vendi para o cliente. Agora que o cliente acredita e confia em mim, eu posso agregar outros serviços. E o SVA, ele entra como um super leque de coisas que eu posso oferecer, porque geralmente os SVA são aplicativos, são serviços. Então, não desprende de grandes investimentos, não desprende de grande dificuldade, e eu consigo criar uma oferta muito mais interessante para o meu cliente, desde que eu faça o trabalho da maneira certa, né? Qual que é a maneira certa? É ir lá olhar o cliente, entender quais são as dificuldades deles e depois buscar os SVAs que fazem sentido para os clientes. E não ao contrário.
E, SVA é interessante, você chega na sua cidade, mas os clientes não têm interesse nesse SVA. Então, a gente vai ter que entender aí que SVA ele é uma baita ferramenta para aumentar o valor percebido do provedor de internet, mas a gente tem que tomar alguns cuidados para não colocar um SVA e ele ser só um custo no provedor de internet e não agregar um valor real na casa do cliente. Isso eu acho que a gente vai discutindo agora durante o nosso debate aqui. Marco Aurélio, conta pra gente qual que é a visão estratégica nas vendas do SVA. Tá funcionando? Funcionando. Matheus, se eu estivesse perto de você agora e não tivéssemos de pandemia, eu te daria um abraço. Falou? Eita! Muito bem. Seguinte, pessoal. Vou trazer alguns dados para vocês aqui que são estarrecedores, né? Em primeiro lugar, queria agradecer ao BitTrainers pela confiança. Hoje a Sheila Mello vai estar aqui a partir das 15 horas, não é isso? Mas a partir do ano que vem eu sou o garoto propaganda, não é isso? Bom, 60% da população, gente, tem MC acima de 25, né? E esse é um dado estarrecedor, porque isso significa que a maior parte da população brasileira está em sobrepeso. E quando você vai vender um aplicativo de saúde, isso vai muito de encontro a uma necessidade ou talvez a um empecilho na venda. Depende de como você enxerga isso, né? Eu gosto sempre de citar uma história. Uma fábrica de sapato australiana decidiu investir em sapatos na África e mandou 2 gerentes de expansão para lá. O primeiro gerente retorna o e-mail e fala: o que vocês estão querendo fazer aqui? Ninguém usa sapato. E o segundo gerente manda o e-mail: por que vocês não vieram para aqui ainda? Ninguém usa sapato. Então, a mesma visão, você tem o copo cheio, você tem o copo vazio. 60% da população brasileira está com excesso de peso. Isso pode ser o lado positivo do seu negócio. É esse povo que a gente tem que atacar juntamente com as pessoas que já têm, né, como o Quintão, uma disponibilidade de levantar de manhã, fazer exercício, disposição, acho que é essa a palavra. Disponibilidade todos nós temos, o que nós damos é desculpa para não fazer. Então, o SVA ele é importante para agregar esse valor, né, no nosso serviço. As pessoas costumam dizer de forma até pejorativa que a internet está virando commodity. E, de acordo com alguns provedores que eu visito, eu falo ainda bem que é commodity, porque se for supérfluo, da forma como alguns provedores tendem a fazer, não vai conseguir vender. Tu não vai conseguir vender a tua internet se continuar tratando ela com preço defasado, sem enxergar o valor que a sua empresa merece. O SVA ele serve para isso, para agregar valor na sua venda, né? Quem nos últimos 12 meses aí fez limpeza de sofá? Levanta a mão, por gentileza. Quem fez? Eu fiz lá em casa. Nós temos poucas pessoas que levantaram a mão. E se vocês não fizeram, é um erro, porque é importante. Mas não é um erro só de vocês, é um erro de quem está vendendo. A pessoa que está vendendo higienização de sofá não conseguiu gerar em vocês o desejo e mostrar para vocês a importância de fazer uma higienização de sofá. E isso acontece periodicamente na nossa operação. Em muitos casos, a gente enxerga o SVA como um fator meramente tributário, que vai me ajudar a ter ali um desconto fiscal, né, uma imunidade tributária. Mas ele é muito mais do que isso. O SVA ele pode representar a diferença do seu posicionamento de mercado e como o seu cliente enxerga a sua marca. Como você é visto, o que você oferece. Então, tente buscar SVAs que façam sentido para a sua operação. Agora, está brotando vendedor de SVA. Nasce um a cada segundo. Tem um aqui, tem outro acolá. Cada dia nasce um diferente. E cada um SVA diferente, que muitos não têm nem valor. A gente enxerga e fala: para que eu vou contratar isso? Ah, mas isso te dá 100% de imunidade tributária. Espera aí, é só uma manobra fiscal? O SVA serve apenas para isso? Ou, de fato, eu quero colocar o SVA com um cunho estratégico na venda para que o meu cliente tenha a percepção de valor? Porque preço é o que eu cobro, o valor é o que o cliente enxerga e o que ele está disposto a poder pagar. Então, eu sempre digo para os meus parceiros: fujam de SVA que não tem quantidade mínima, porque se não tem quantidade mínima, você não estará comprometido com o processo. E eu gosto sempre de citar a diferença entre envolvimento e comprometimento. O gordo sempre faz analogia com comida. Eu dou exemplo do bife a cavalo. O bife a cavalo é o quê? É um bife com um ovo com gema mole por cima. Inclusive, vou almoçar ele hoje, já estou até pensando. E qual que é a diferença? A galinha ela foi envolvida no processo. Por quê? Porque ela botou o ovo para fazer o ovo. Ela está viva.
O boi não, o boi está comprometido com o processo. Quando você pega um SVA e coloca na tua operação e não tem um mínimo de comprometimento, você não vai conseguir colocar isso para rodar, porque tanto faz, não tem um mínimo. Você não precisa colocar isso para os seus clientes, você não comprou, é meramente uma estratégia fiscal, tributária. Agora, quando você está comprometido com o processo, quando você tem uma contratação mínima e traça um plano de crescimento, o SVA passa a fazer, sim, muita diferença no quesito estratégico da venda. Então, ter SVA, gente, pode significar a diferença entre você ser o provedor que vai continuar aí focado em preço, em banda, ou ser o provedor que está focado no cliente. Tairone, qualquer provedor pode contratar um SVA? Eu amei essa pergunta agora, porque eu ia até pedir para falar, né? Porque esse comprometimento, já vou estender um pouquinho aqui, esse comprometimento é exatamente o que a gente vê na empresa, né? Nós temos as meninas que fazem aí a parte de gerente de relacionamento, e a gente, às vezes, tem que fazer o trabalho para o provedor, não é porque a gente é bonzinho, não, é porque a gente não quer sujar a nossa marca, né? Porque... E isso eu falo assim, nós temos provedores com 200 clientes na base e temos provedores agora, por exemplo, com 1,5 milhão na base. E isso não significa fazer um trabalho bem feito ou mal feito. Quantidade e qualidade não tem nada a ver, né? Então, assim, isso que o Marco falou aqui é de suma importância, porque nós temos algumas pessoas dentro da empresa, que eu não vou citar o nome, que elas fazem esse trabalho de pesquisa. Como é que funciona? Ela liga para o comercial do provedor, nós escolhemos lá 4, 5 provedores, as meninas ligam, estou mudando para a cidade, eu quero comprar a internet, como que funciona? A menina fala, né, a vendedora ou o vendedor vai falar lá o quê? Sobre os produtos que eles vendem. Nem sempre, né? Então, às vezes, a distância entre quem contratou o SVA, eu não vou nem falar SVA, mas vou falar serviço digital, que eu acho que é a palavra que mais se enquadra, quem contratou o serviço digital, até chegar no marketing, até chegar no comercial, é uma distância tão grande que eles nem sabem o que é. Diversas vezes nós chegamos para dar treinamento já, que a BIT faz isso, não tem número certo, nós já demos 12, 13 treinamentos para um provedor só, iniciando. E quando a gente vai dar o treinamento, a pessoa pergunta, quem são vocês? E isso é muito errado, porque a contratação ela não é feita de imediato. Ela é feita uma pesquisa, normalmente faz um planejamento, se for fora do Simples Nacional, se não for fora do Simples, vai ter aí os meninos fazendo a consultoria. Então, é algo para ser pensado. SVA não é mágica, SVA é mais um produto. Então, sim, qualquer provedor que esteja querendo se engajar, que quer ser, de fato, empresário ou empreendedor, ele pode, sim, ter um SVA, de fato, tranquilamente, que vai agregar. Não importa o número, se ele tem 100 pessoas, 200 pessoas na base ou 1 milhão na base, né? Basta ter comprometimento e saber o que ele está comprando, porque só assim ele vai saber como vender. Internet, vocês sabem vender. Agora, tem que ensinar a vender o restante, né? Hein, Tairone? E Amanda, importante, só para complementar o que o Tairone falou aí, é necessário ter um trabalho de 4 mãos. Eu sempre falo assim, que a BIT faz esse trabalho, né, mas não adianta nada a BIT Trainers fazer todo esse trabalho comercial para trazer a verdade do produto para dentro do provedor, se a gente lá dentro do provedor não tiver alguém comprometido na parte comercial ou do marketing para entender, né, sobre o produto, para levar isso agregado para o cliente, tá? Porque senão fica só uma via dando certo e a outra não chega. Então, esse trabalho de 4 mãos ele é importante, né? Todo mundo que tem um SVA para vender, fazer isso que a BIT faz com maestria, mas é importante também ter alguém lá no provedor. Você provedor, seleciona uma pessoa para ficar por conta disso, né, para trazer. Faz todo o diferencial. E não dá só para ficar só no comercial, né, equipe técnica, né, a parte financeira, enfim, todo mundo tem que estar apto e entender do produto para poder fazer a diferença lá na hora da venda, na hora de ter o resultado positivo. Tá? Nosso treinamento, só um pouquinho. Nosso treinamento ele foi focado no início em marketing.
e depois comercial, deu um up assim, enorme, fez toda a diferença. E agora a gente está dando treinamento para técnico, porque às vezes o rapaz estava lá, algum suporte, ou até mesmo já instalando a internet, e o cliente fazia algumas perguntas muito básicas, e não só do Bit, tá? De todos os SVAs, porque não adianta você baixar, você tem que fazer uma vinculação para liberar a parte premium e tal. Então, nós também damos treinamento agora para os meninos aí e as meninas dos técnicos aí. Show de bola. E essa parte do CS, né, que a Bit faz, é importante para o provedor, né, saber se realmente, né, a gente fala pesquisa branca, né, saber se o vendedor ou se a pessoa que está ali falando com o teu cliente, se ele está falando tudo aquilo que a Bit passou, né. Então, é importante, né, para quem também está aí SVA, né, usar isso como modelo de negócio. Doutor Guilherme, quais são os principais aspectos jurídicos que o provedor deve se atentar na aplicação dos seus SVAs? Bom, vou até pegar o gancho aqui do que eles estão falando, o Totti falou de 4 mãos, eu vou além, tá? Por quê? Tudo começa com uma análise jurídica, né? Depois vem uma análise tributária, depois tem todo o trabalho de relacionamento com a parte comercial e com o marketing, né? Então, é um trabalho que tem que ser interligado com todos os setores da empresa. Tá? Vou falar iniciando pelo jurídico e terminando, talvez, com o vendedor lá na porta do cliente, se for o caso de porta a porta. Então, para arrematar o que eles falaram, tem 2 questões que são importantes para a gente analisar com a contratação do SVA, qual que é a finalidade? Você quer fazer uma finalidade por conta do planejamento tributário ou você quer para agregar valor, ou os dois, né? Porque se for para você fazer um planejamento tributário, a contratação ela tem que ser muito cirúrgica, né? Você tem que analisar qual é o SVA que você vai contratar, a quantidade de SVA que você vai contratar, porque você tem que ter lastro fiscal, né? Tomar muito cuidado com, às vezes, algumas ofertas que falam, igual o Marco falou, compra sem mínimo nenhum, compra 1, 2, 3, enfim, mas você está divulgando isso e vendendo isso com lastro para 1.000, 2.000 clientes, né? Se você for fiscalizado, como é que você vai ter o lastro fiscal disso? Quem faz um planejamento tributário e quem ajusta a sua empresa, ela quer que a empresa dela esteja 100% correta, né? E muitas vezes, na hora de implementar o SVA, ela vai cometer um ato falho, e isso pode comprometer toda essa operação. Então, o primeiro passo, né, quando for iniciar com isso, é o contrato de aquisição dos SVAs, deve ser muito bem analisados, né? E, uma vez contratados, né, aí a gente passa a trabalhar com relação à criação de combos, de planos, porque se você for fazer o tombamento da sua base, você tem que, por exemplo, descontinuar os planos pré-existentes, né? Vou ter que fazer um novo lançamento. Como eu vou fazer isso? Tenho que notificar os clientes que aqueles planos não existem mais, tem o prazo de 30 dias, que é determinado pela Anatel. Então, tem todos os requisitos para uma implantação de SVA. E a gente está aqui para desmistificar, porque muitas vezes parece muito complexo. Muito complexo não é, mas ele é trabalhoso e ele é um processo. Então, eu conclamo a todos aqueles que vão trabalhar com o serviço de valor adicional, seguir esse processo, começando com a contratação, passando pela elaboração de planos, notificando os clientes da criação de novos planos, elaborando novos contratos com vinculação daqueles planos, né? Evitar que haja uma venda casada. É porque eu criei só planos com combos. Não, não pode. O provedor ele tem que vender só a internet também. A Anatel determina que ele venda só a internet. Mas a gente consegue trabalhar que a criação dos combos eles sejam muito mais atrativas do que aqueles planos com só a internet. Porque só a internet para o provedor, às vezes, não é interessante, porque tem a questão fiscal que a gente precisa tomar conta. Então, são esses passos que eu conclamo a vocês a seguirem, um a um, mas lembrando que é um processo, né, e é um processo que vai envolver jurídico, contábil, marketing, comercial, e, no final, a gente vai, se Deus quiser, conseguir ver a alegria e a satisfação, que é o mais importante, que é o cliente, que é o que paga vocês. Glenda, qual é a forma segura de estruturação dos SVAs? Então, Amanda, inicia com o planejamento tributário. Através desse estudo, será identificado qual é o custo da operação do provedor, qual é o custo do SCM.
são cenários diferentes. Cada provedor, muitos trabalham mais com residenciais, outros corporativos, outros órgãos públicos, provedor para provedor. Então, é necessário analisar o custo da operação para a gente conseguir calcular qual é a margem máxima que será possível trabalhar os SVAs, exatamente para não colocar a operação em risco, tá? Porque o SCM, a operação, ela precisa se manter, né? Então, a gente sabe o quanto o provedor ele investe, né? Então, a classificação contábil ela também é essencial. Uma das documentações, por exemplo, para a elaboração do planejamento, são as informações contábeis, e é muito comum a gente identificar classificações incorretas, o que aumenta muito o custo do provedor. Se você conversa com ele, não, o meu custo não é esse. Não, mas olha, a sua demonstração contábil, o seu balanço, DRE, ele está demonstrando um custo muito elevado. Mas o que aconteceu? Classificação incorreta. Então, realmente, o que é custo é um tipo de produto. Investimento, infraestrutura, isso é ativo imobilizado. Então, a gente inicia não só a parte contábil, né, analisando as informações contábeis, mas também a realidade do provedor. Então, é necessário ele apresentar, na visão dele, os custos, e a gente verifica realmente aí se está compatível com o que foi feito pela contabilidade, né, as demonstrações contábeis ou não. Então, a partir desse momento, inicia, né, o estudo. A partir das propostas, né, nós iremos identificar algumas propostas, né, modelos de negócio, e aí será apresentado para o provedor. A partir do momento que ele definir qual é a melhor proposta, qual é o melhor modelo, inicia a implementação, então. E aí sim inicia estruturação dos combos, né, aquisição dos SVAs, analisar, como já foi falado aqui, quais são os mais interessantes, né, também aos olhos do cliente. É importante não só buscar, como já foi falado, a redução tributária, mas também um diferencial no comercial. Então, envolve estruturação dos combos, definir qual é o preço de venda de cada um desses SVAs, preço de custo. Então, no planejamento, ele envolve esse estudo, né, para identificar e apresentar para o provedor o modelo de negócio, e também a gente vai até um pouquinho além. É muito comum a gente identificar ajustes que são necessários, ajustes financeiros, né, ajustes do plano de contas, como eu também já comentei aqui. Então, a parte, inclusive, fiscal da própria empresa, né, isso envolve documentos também. O provedor, às vezes, não se preocupa muito com a questão contábil e fiscal, e depois, realmente, isso gera um grande problema. Então, para ter uma segurança na estruturação dos SVAs, inicia com o planejamento. O provedor precisa pensar e o que organizar para trabalhar um SVA da melhor forma possível. Tairone, onde os provedores erram? Eu já até falei um pouquinho sobre isso depois do Marco aqui. A parte que eu acho que eles mais erram é no comercial. Essa distância, não vou ser repetitivo, porque eu acho que eu já até respondi sobre isso, mas essa distância que existe entre marketing e comercial, muitas vezes, essa distância que existe entre quem contrata o SVA e o comercial, é essa que faz toda a diferença, né? Lá atrás, muitos acreditavam que postar 2 vezes no Instagram dele, o Beach Trainers, estava tudo bom. O seu aplicativo não dá retorno. Eu falei, mas qual que é o trabalho que vocês estão fazendo? Eu estou postando 2 vezes por mês na minha rede social. Eu entrei na rede social dele, o que mais tinha lá era reclamação, que, de fato, isso pega desde as grandes operadoras ao pequeno provedor, né? Então, onde eu acho que eles mais erram é na divulgação. Nós trouxemos a Sheila no início do ano para isso, né? Hoje, se um provedor for fazer uma contratação, é mais de 200K ainda, é mais de 200K aí para fazer essa parceria com ela, e basta ser cliente do Beach Training, você tem acesso a imagens, vídeo que vincula a imagem dela ao provedor, ela falando para os seus clientes, e muitos nem usam, e não dá para entender. Então, de fato, é onde eu acho que eles mais erram nessa parte comercial. Deixa eu só completar aqui, porque tem muita falha na parte também da implementação que deságua no jurídico. Vender só combos, não pode, falei anterior, venda casada. Então, é um erro que não pode acontecer. 2, na propaganda, colocar, agora você tem gratuitamente esse serviço. Não é. Se ele foi feito com planejamento tributário,
o provedor não está dando isso para o cliente, ele está, sim, fazendo uma composição, mas o cliente paga por aquilo. Tanto é que tem o abatimento tributário. Sem custo adicional, né? É melhor usar sem custo adicional quando o cliente está fazendo o upgrade. Ele está pagando R$ 99,00, ele vai continuar pagando R$ 99,00. Mas ele vai estar pagando R$ 99,00 por um combo de serviço. E não que o serviço ele é gratuito, e isso é um erro muito comum que eu vejo. Só Doutor endossando Guilherme. rapidinho aqui, referente ao que o Tairone falou, eu acho que é tão importante pensar no endomarketing para o SVA como no marketing, né? Que é o vender internamente isso para a tua equipe. Primeiro, você comprar, acreditar que o que você está adquirindo para o seu provedor é, de fato, um diferencial competitivo, saber como vender isso para a sua equipe, porque nós, enquanto vendedores, nós só temos facilidade para vender aquilo que nós compraríamos. Pode ser que a gente não tenha poder aquisitivo para fechar uma negociação, porque é um produto muito caro, algo do tipo. Não é o caso do SVA. Então, eu só colocaria no meu provedor aquele tipo de aplicativo que eu usaria. Doutor Guilherme, o que precisa ser organizado em cada setor em relação a contratos, formas de divulgação? Então, o contrato inicial, ele tem que... Porque, geralmente, o provedor ele tem lá o contrato que ele está vendendo internet. Então, primeira coisa, adequar esse contrato, falando que ele vai vender internet e outros serviços. Aí, detalhar exatamente o que ele vai vender. Serviço de valor adicionado, se ele vai vender... IPTV, se ele vai vender VoIP, se ele vai vender uma assistência premium, enfim, detalhar detidamente ali o que ele vai vender e também fazer esse ajuste no termo de adesão, né? Isso aí é o básico para ele começar nessa operação. Juliano, tem alguma limitação de quantos SVAs oferecer e de que forma oferecer? Então, como o Guilherme deixou claro, né, para nunca, né, fazer somente combos, né, deixar a internet, o SVA também, isso é comum entre a gente aqui, a nossa opinião, é em fazer sentido tributário e comercial também. Não adianta eu colocar um SVA só para tributar. Faz sentido. E quantidade... vai depender do planejamento, né? E, o planejamento que vai determinar essa quantidade, porque depende muito do preço que se paga nele, né, para poder ir agregando. Mas hoje a gente tem alguns que estão bem à frente, né, que faz sentido mesmo, o Beat, tem o aplicativo de música, né, que faz sentido, né, o Mumo, tem o Ence Cursos, que sobre a plataforma de cursos, né. Pô, você fala para o teu cliente que você vai, junto com a internet, você vai levar mais de 100 cursos e ainda você vai ter a possibilidade de ter uma carteirinha de estudante, né. Então, outra coisa importante do SVA, não só para fazer novas vendas, mas para poder fidelizar o cliente na base, né, fazer upgrade de planos, né. E isso ajuda muito, né. Se você, que a gente acabou de falar, se você tiver alguém do lado de lá, do teu provedor, que está comprometido em assumir essa responsabilidade de criar os combos, de fazer sentido cada SVA que você contratar, e lembrando, não vamos só ficar pensando naquele provedor que está precisando de tributar. Vamos pensar no cara que está no simples. Para ser diferente do cara que está ali grandão, né, o pequeno ele pode fazer isso também, né? Então, saber usar e a quantidade, né, vai depender muito, primeiro, da parte... A gente está batendo muito nisso, de que precisa ser um conjunto, né? Precisa de ter a parte do planejamento, precisa de ter a parte comercial, a parte de marketing, tudo em conjunto e o produto ajudando também do lado de cá. Então, a quantidade em si vai depender muito disso, desse cenário. Estruturação, tá? né? Marmentina, acho que quer agregar para a gente aí? Bom, pessoal, eu queria aproveitar os dois últimos tópicos que eles são complementares, tá? É a parte aí de onde que o provedor erra e a quantidade de SVAs.
Eu acho que está sendo muito falado dessa questão de aumentar o valor agregado e redução tributária. Isso é a lógica por trás do SVA. Mas eu acho que tão importante como isso é a ordem com que isso é buscado. Por quê? Porque se eu começar pelo planejamento tributário, entre aspas, né, o Nigri falou, tem que tomar alguns cuidados, mas entre aspas, qualquer SVA serve. Porque o planejamento tributário, o que eu estou fazendo? Vou escolher um SVA para reduzir os custos. E o que eu vejo? Eu vejo que muita gente erra por aí. Ele começa pensando só no planejamento tributário e esquece da parte mais importante, que é fazer sentido para o cliente. Eu estou fazendo um processo de mentoria para um provedor, ajudando ele a reconstruir os planos, e quando eu cheguei no provedor, ele fez todo um planejamento tributário, ele está cheio de SVA. E ele nem sabe o que fazer com o SVA. E aí a gente desenvolveu um plano gamer. E existe um produto de plano gamer que é um SVA, que é uma VPN para gamers. Que é uma VPN que diminui a latência do gamer. Ou seja, é um SVA que faz muito sentido para o gamer. E quando que eu fui oferecer, né, fui falar dessa VPN, a resposta do dono falou assim, putz, mas eu já tenho um monte de SVA. Eu falei, tá, mas e o que esse SVA faz sentido para o cliente gamer? O que aconteceu? Ele começou vou buscar SVAs para reduzir a minha carga tributária. Então ele se encheu de SVAs e agora está tentando encaixar, está tentando fazer sentido para o SVA. Existe uma fala do Steve Jobs, né, que ele fala que durante muito tempo o que a Apple fazia? Ela construía hardware e tentava sair vendendo, empurrar para os clientes. E quando que eles entenderam que deveria ser ao contrário, primeiro olhar o que o cliente precisa para depois desenvolver o hardware, eles começaram a acertar e a Apple, né, dispensa comentários. Então, eu acho que um dos principais erros é esse. Putz, eu quero fazer SVA, eu quero reduzir tributário, beleza. Não sair pegando qualquer SVA, ou quando que a pessoa que vai te apresentar o SVA tem 10 slides de redução tributária, eu te mostro todos os detalhes de como é que vai ser a redução tributária, mas não te mostra os valores agregados para o cliente, pode fugir desse SVA, porque tu está gastando com esse SVA, está botando dinheiro numa coisa que não vai te trazer uma vantagem dupla. E aí, nesse caso desse cliente, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desistir de um SVA, porque senão ia ter um custo duplo, para pagar por um SVA que faz sentido, onde que eu vou ter uma margem maior, né? No caso do gamer, é um dos exemplos, tá? Então, eu acho que essa é uma questão. Sobre a quantidade de SVAs, aí eu gosto de pensar o seguinte, existem SVAs que vão ajudar no reposicionamento da marca. Então, por exemplo, falar de saúde é um branding muito positivo. Então, falar de saúde não é uma coisa que a gente pode fixar somente num combo, a gente pode fixar em todos os combos, é como se fosse um item de série, né? A gente tem ali todos os combos. Por quê? Porque isso fortalece a marca. E existem SVAs específicos para cada plano. Então, no caso desse nosso cliente, os gamers vão ter um SVA específico para gamer, que é uma VPN gamer. O cara do home office, né, nós vamos ter um plano específico para home office, a gente vai ter SVAs também, mas vamos ter um aluguel de câmera. A gente vai alugar uma câmera HD para o estúdio de home office. A pessoa vai montar um escritório de home office e o provedor vai ajudar ele. Então, cada plano, a gente tem uma linha de SVAs pensadas para ajudar no posicionamento da marca do provedor, como guarda-chuva, por exemplo, cursos, entretenimento, música, saúde, para um guarda-chuva da marca, e cada plano a gente está procurando um SVA específico para ajudar no valor agregado daquela linha de planos. Então, a quantidade vai depender das soluções que você está oferecendo para os clientes. Tá? Então, eu acredito que não tem um número mínimo ou máximo de SVAs. A gente só tem que entender o seguinte, empilhar SVA, ter 10, 15, 20 SVA, não vai garantir que o cliente compre, porque tem um monte... gente, assim, ó, tem uma analogia muito, muito simples para vocês. Canais de TV. Lembro da época que tu ia lá e comprava TV e vinha com 300 canais, todo mundo falou assim, cara, eu não quero para esses canais. Eu quero só meia dúzia dos canais, que é o que faz sentido. É a mesma coisa que sair empilhando SVA sem nenhum tipo de estratégia. Leandro, pode falar. Gente, vou pegar aqui, consolidando a fala de todos vocês aí, né? Tudo que a gente está falando aí do SVA. Eu vou pegar algumas coisas que são importantes para a gente poder pensar, igual o Matheus falou aí da TV, Matheus, só para poder falar um pouquinho da TV, é o seguinte, sabe qual é o canal mais assistido em toda a TV paga do Brasil? A Globo. O cara compra a TV para assistir a Globo, e até na IPTV também. E é tenso, né? Porque não é a quantidade de canais. Aí eu venho, tudo isso que a gente está falando aqui está ligado a um processo simples. Eu brinco sempre. Quando eu falo a Glenda, assim,
temos que pensar, ser de forma binária. Eu preciso pensar no planejamento, tá? Eu preciso pensar no planejamento tributário. Claro, tem que pensar porque o SVA é um valor agregado. Segundo, entra a forma que a gente está vendendo, trabalha o produto. De tudo que a gente vende hoje, o jeito de vender internet, a gente vende internet com o cardápio do restaurante. Eu chego, jogo o cardápio aqui, ó, escolhe o que você quer. Não é assim o processo de venda. O processo de venda está ligado a um ponto muito simples e básico. Antes de você apresentar seu preço, seu produto, entenda o que o cara te quer. Porque nós temos 2 canais de venda. Nós temos o canal de venda passivo, que é a gente trabalha no tráfego digital, trabalha muito forte, faz a panfletagem, faz um carro de som para criar vontade, ou faz ação de venda, faz barulho, o cliente vem até nós. Beleza? Esse cliente vai vir. Se ele veio, a sua conversão tem que estar acima, hoje eu estou até mais agressivo, acima de 80%. Porque o cara que está te procurando para comprar, você tem que trazer esse cara para cá. E você tem a venda, que o Marcos até falou um negócio de academia aí, todo dia eu vou mesmo da Marcos, usa BitTrainer, todo dia às 6h10 da manhã eu estou na academia. Sou viciado. E tem um outro que o Marcos desempenha, que eu falo, é o porta a porta, que é o quê? É você bater na porta da casa do cliente e oferecer internet, mas até a forma de vender internet no porta a porta mudou. Nos últimos tempos para cá, eu vi a queda do PAP muito grande e eu falei, eu tenho que mudar o jeito de PAP fazer venda. Eu vou trazer um jeito meu de vender do PAP, que é o quê? Eu uso hoje a técnica da pesquisa. Eu vou na casa de cada cliente, tudo bem? Você tem internet na sua casa? Quanto a senhora está pagando? Qual que é o seu plano? Para que você usa a internet? Eu reverti a forma de buscar necessidade para o PAP ele ser um cara consultivo na venda e não só focar na venda. Porque, igual o Matheus fala, e pega essa fala do Matheus, até o Juliano a gente já teve na última 1.0 falando, que é o seguinte, não adianta vender por vender, a gente precisa vender a coisa certa. Então, o primeiro ponto, antes da gente, olha como que o SVA entra no ciclo da venda. Chegou os leads, eu tenho a forma de prospectar os meus clientes. Chegou o cliente para mim. Primeira coisa que o nosso vendedor, o nosso canal de venda, e eu já vou dar uma dica para vocês que estão me assistindo aí, não misture o atendimento à recepção para atender o telefone. Tem um televendas focado em atender clientes. Pelo amor de Deus, porque o pessoal de recepção, eles desvendem, gente. Eles são bons para atender o cliente tete a tete. Mas para atender por telefone, muitos desvendem. Ah, Leandro, mas eu tenho um cara bom. Não faça isso. Se você quer trabalhar do jeito certo, aumentar a conversão dos leads que chegam, e você, porque o que acontece? O cara da recepção está atendendo, ele não vai dar atenção para o cliente de forma rápida, especial como ele busca. Beleza. Então, o que acontece? Primeiro, entende a necessidade. Qual que é o tamanho da casa, para que o cara quer internet, como os estilos. Você pode fazer já perguntas, vamos brincar aqui agora, eu vou trabalhar com o BitTrainer. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o cara, o senhor gosta de fazer exercício? O senhor cuida da sua saúde? Não estou precisando, não, eu gosto. Pô, você já pescou a ideia do cara, você já levantou uma necessidade que ele tem, ele gosta, você entendeu o seu cliente, entendeu toda a necessidade, tamanho da casa, tudo, o equipamento, o que usa, pá, beleza. Entendeu o cliente? Aí você fala, bacana, entendi a sua necessidade. Agora você, segundo passo, você vai explicar para o cara o que a sua empresa tem de melhor. Por assim, ó, você deve estar acostumado com vários provedores aí do mercado, mas o nosso provedor aqui é diferente. Aqui nós temos suporte de segunda a segunda. Aqui nosso SLA de resposta, você ligar pedindo um suporte externo, o nosso saque vai resolver, em até 6 horas nós estamos aí na sua casa para atender o seu problema. Segunda coisa, temos atendimento técnico de segunda a sábado e no domingo, em casos especiais, também vamos na sua casa. Outra coisa importante, nós temos 3 limites de redundância. Se acontecer qualquer coisa, você não fica sem internet, os outros vão ficar. Outra coisa importante de você entender, nós trabalhamos aqui também, quando você comprar os nossos planos, juntamente com isso, o senhor vai estar levando aqui uns SVAs de qualidade de vida, já que o senhor gosta muito, eu vi o que o senhor falou, você vai gostar de dicas de alimentação, dicas de treino, uma coisa muito legal. E ainda tem treinos que você pode fazer. E a garota propaganda, você vê que é um produto de tanta credibilidade que é a Sheila Mello. Então, você também vai estar levando isso. Além disso, nós temos CDN da Netflix, a conexão direta com a Netflix aqui dentro da nossa empresa. Você não precisa comprar na mão de atravessador. E trabalhamos com os melhores equipamentos do mercado. E a pergunta final que você faz para ele é o seguinte: faz sentido para você a nossa empresa? O senhor gostou da nossa empresa? Aí o cara, gostei, que legal. Baseado na sua necessidade, no que você tem, aí você apresenta para o cara o plano, eu não falo o preço. Gostou do plano? Ah, gostei, que legal, bacana. E agora, sabe quanto que está um plano desse? Além desse plano, o senhor vai estar
tá incluso aqui nisso, já explica para o cara tudo. Aí vendeu para o cara, aí você vai explicar as questões burocráticas, fidelidade, as coisas todas, finalizar. Então, quando você trabalha essa conexão de venda, e eu comecei a trabalhar isso do início do ano para cá, aplicar muito forte em quase todas as minhas operações, né? Hoje eu estou com 18 consultorias fixas, praticamente, mais as mentorias. Eu fico quando o Matheus está lá na jornada dele lá, que eu falo que o ficar online para mim é um desafio, sabe, Matheus? Eu tenho uma dificuldade demais com online, eu gosto de estar na briga, ir para operação, eu vou aqui, vou lá no estoque, quebro o pau com todo mundo, brigo ali no financeiro, brigo no comercial, porque para a coisa andar. E o provedor tem um processo. Então, tanto o processo de venda quanto o processo dentro do provedor tem que ser tudo muito bem trabalhado. A gente colocando tudo isso e trabalhando o SVA, eu falo que ele é uma estratégia dentro do seu negócio de venda, não uma estratégia a mais. O Matheus falou muito do triple play, e era no passado também, né, Matheus? Eu mesmo fui um que trouxe o triple play para várias operações. Depois eu desanimei. Eu vi o seguinte, a gente tem que ser muito mais focado, entender muito bem a necessidade do cliente, não sair querendo vender tudo a qualquer custo. Quando você faz uma venda bem feita, o Matheus falou do plano do gamer, que é uma coisa que eu acho legal, porque eu peguei a ideia do Matheus e apliquei em muitas operações, que é o quê? Você tem que vender o produto, entender a necessidade para você colocar o produto à cara. Matheus, eu tenho um plano igual para você, o essencial. É o plano que todo Matheus igual você compra. O plano game, por causa disso. E até agora a gente não falou de preço, a gente só falou, eu estou, por enquanto, ganhando o desejo do Matheus. Entrando na cabeça do Matheus, ele entender que a minha empresa é diferente. E quando ele for contar com a outra, às vezes o outro faz mais barato, mas ele está cheio de coisa na cabeça dele que ele vai questionar. E muitas vezes esse pessoal não vai saber responder. Então, o grande segredo, pegando a fala do Tyrone, que ele falou aí, da preparação dos técnicos, das coisas todas, é todo mundo dentro da empresa focado. Semana passada, no sábado, eu fiz um congresso empresarial na ETF, lá de Rio Pomba. Todos os funcionários da empresa participaram. Claro que o saque funcionou com um, mas todo mundo. Para todo mundo entender processo, cliente, fluxo, plano, para a gente, todo mundo está focado, que é o foco. Hoje, nossa empresa tem que estar focada no cliente. É um discurso antigo, mas é um discurso que a gente tem que aplicar na nossa operação. Porque uma operação que tem foco no cliente, foco na resolução, entender se o cara está tendo recorrência, não está tendo, tudo isso vai somar. E com isso, você vai ter o SVA dentro da sua operação como um agregador. E toda operação planejada, organizada. Acho que assim, eu quis dar um aqui para pegar tudo para a gente entender que tudo está muito ligado. Qual SVA eu vou trabalhar? Tem que fazer um mercadológico, tem que entender, sabe? Você tem que entender os hábitos da sua região, os consumos. E assim, eu estou num modelo de beat training que eu estou desenhando agora com o Tyrone, a parceria que a gente tem muito boa. Porque eu quero fazer parceria com todas as academias, com tudo da região. Para quê? Para salientar, manter a minha empresa no brand da marca posicionada dentro da região. E o meu cliente entender que o que ele está comprando está levando benefício. É tipo o cartão XP, como vários outros cartões. Por que eu gosto de usar o cartão da XP? Porque a cada tantos mil reais que eu compro, eu ganho X% de volta no meu bolso. Então, eu quero cashback. Então, assim, a gente já está usando estratégia de cashback. Então, estou mostrando para vocês aqui como que o SVA está no centro do nosso planejamento, mas ele está em conjunto com todos os canais, todos os processos para ter sucesso. Beleza? É isso que eu queria passar um pouquinho. Ô, Marcos, só aproveitando, o Quintão falou um pouquinho do porta a porta, só aprofunda para a gente. Tá, pessoal, como eu não tenho agenda até março, já vou passar uma dica para vocês, aproveitando a abordagem do Quintão. Quer fazer seu porta a porta vender? Faz a equipe ser conhecida. Começa a fazer vídeos com a tua equipe e impulsionar, porque quando essas pessoas baterem na casa do seu cliente, funciona. Nós não temos tempo hábil aqui para explicar, mas a gente vai estar conversando com o sistema límbico. Coração fala com o coração. Quem quiser me aborda aí, eu explico sobre neocórtex, sistema límbico, reptiliano, e a gente entra nesse detalhe de como que as filmagens da sua equipe vai fazer o teu porta a porta vender mais, né? Como que o SVA pode ser um diferencial competitivo para você fechar mais vendas no porta a porta, né? Eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. A gente estava com dificuldade em um dos bairros que estávamos abordando. Os clientes não queriam sair para nos atender, ou alegavam pandemia, ou respondiam pelo interfone, ou nem respondiam. E eu tenho um assessor que anda comigo, que é um cara que tem mais de 25 anos de porta a porta também, e ele virou para mim e falou, vou usar a técnica do correio. Eu falei, qual que é essa técnica? Ele, você vai ver agora. E aí ele começou a bater na porta do cliente,
Correio. Falei, pronto, vai dar problema. Quando o cliente sai com uma cara, mas uma cara, era uma mulher, saiu com uma cara nervosa, com umas unhas maravilhosas, bem feitas, você viu que a gente estava atrapalhando ela fazer as unhas. E ela sai com uma cara, tipo, o que esse cara está falando que é o Correio? E aí ele se apresenta, meu nome é Luiz Correia, como é que você está em relação à internet? E eu falei, pronto, acabou, nós vamos sair daqui preso. E ele está conversando com a cliente e abordando, ele cria proximidade com a cliente elogiando a unha. Ela, não tenho dinheiro para comprar a internet agora não. Que isso? A nossa internet ela é mais barata do que essa unha maravilhosa que você pagou para fazer. E a cliente falou assim, fui eu que fiz. Eu falei, esse cara vai vender. E ele continuou dissertando acerca da abordagem, mas a cliente falou uma coisa que a maioria dos clientes falam. Eu já tenho. Eu falei, pronto, agora ele vai ter que dar um jeito de tirar o quesito da concorrência, né? Mas uma das coisas que o Bola percebeu, porque ele fez o treinamento do vendedor pica, é que a cliente estava utilizando roupas de academia. E foi aí que ele utilizou o Beach Trainers para falar, olha, fechando conosco, se você fechar comigo hoje, usou o gatilho mental da escassez e da reciprocidade, da urgência. Se você fechar comigo hoje, eu vou disponibilizar para você um aplicativo onde você vai poder malhar, manter a forma, vai ter dica de nutrição, entendeu? E já está embutido no seu plano. Ela, como assim? E aí, uma outra dica, sempre disponibilizem um SVA para os seus vendedores. Você vira e fala, meu vendedor não vende, seu vendedor nem sabe o que é o aplicativo. Dê o aplicativo para o seu usuário, faça ele usar. Tá gordinho? Vai emagrecer. Toma aqui o aplicativo do Beach Trainers. E isso fez total diferença. Por quê? Porque o Bola tirou o aplicativo e mostrou. E falou, olha, é assim que funciona. E aí a cliente falou, que dia que você pode instalar? E aí eu falei, que lindo. Então, gente, o SVA, ele faz diferença, sim, no porta a porta. Principalmente se você não for aquele vendedor feirante que chega e apresenta todas as soluções que você tem de uma vez. É o que eu digo, faz barba, cabelo e bigode. As mulheres entendem mais do que ninguém que o poder da sedução se dá nos pequenos detalhes. A gente vai concedendo aos poucos para que, no final da negociação, a gente tenha certeza que foi feito um bom negócio. Ô, Glenda, conta para a gente qual a necessidade de uma escrituração correta contábil para o provedor. Então, é importante, na escrituração contábil, ficar claro qual é o faturamento do SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, né, internet, e qual é o faturamento do SVA. Então, não pode misturar, né, a declaração, normalmente, demonstração do resultado, que tem o faturamento do provedor, é necessário estar bem claro, faturamento, internet, serviço de comunicação, e o faturamento dos serviços digitais. Exatamente para não ser confundido depois, evitando de um problema fiscal, tributário, questionamento estadual. E isso inicia na emissão do documento. Então, o serviço, o SVA, não pode ser cobrado dentro da 21. Então, inicia na emissão dos documentos de forma correta, a escrituração contábil, fiscal, seja desse faturamento, das notas de compra também, porque é importante não misturar as operações, o que é o custo de uma e o que é o custo da outra. Então, a contabilidade ela exatamente vai demonstrar a operação separada, porque são duas atividades distintas. Elas não podem ser confundidas. Então, a parte fiscal e a parte contábil é essencial que demonstre essa separação, para que, num possível, né, questionamento, ou até mesmo para você apresentar para investidores, que hoje é muito comum no mercado, negociação entre provedores, incorporações, fusões, e também valorizar o seu provedor numa negociação. É importante a parte contábil. Então, evidenciar realmente qual é o seu investimento ao longo dos anos, qual é o seu faturamento, o que você realmente tem de rede comprovada. Então, é importante essa parte contábil na operação, nessa separação. A gente está com um tempo um pouquinho apertado. Então, resumidamente, as perspectivas futuras para o mercado dos provedores. Tairone, qual a visão do produto? Como produto, eu posso dizer que aquele que vende só internet vai ficar complicado, né? Então, de fato, é levar o diferencial, é levar algo que faça sentido, né, com maior segurança possível. E é isso. É levar... O Marmentini fala isso há muito tempo, né? Que é ser multisservice, né?
Então, o provedor tem uma base enorme ali que ele pode trabalhar com diversos serviços. Doutor Guilherme. A perspectiva futura do mercado de provedores, acho que todos estão vendo, que é a consolidação, né? Então, eu conclamo a vocês a estruturarem as empresas, tanto na parte jurídica, contábil, quando for fazer essa aplicação de serviços de valores adicionados, enfim, fazer com total segurança. Por quê? Porque quando vier um investidor, quando vier alguma empresa para querer fazer parceria, vocês vão participar de uma due diligência. Então, a empresa de vocês tem que estar apta a demonstrar fiscalmente, contabilmente, juridicamente, que a empresa de vocês, de fato, tem valor. Totti. A gente estava falando mais cedo, né, sobre a organização, né? Antes de tudo isso, né, o provedor precisa se organizar, desde projetos de rede, enfim, até nessa organização tributária, contábil, importante, né? Importante o provedor procurar um especialista, né, de contabilidade. Né? Tem gente que eu atendo provedores Brasil afora, que eu pergunto, e aí, quem que é essa contabilidade? Aí o cara fala, não, é o meu amigo aqui, meu primo, meu parente, sabe? Os caras, cara, tem que contratar gente especialista, gente que entende de tributação, gente que entende de provedor. Acho que quem tiver preparado, essa parte de organização, desde lá do projeto na rua, lá, aprovado pelo pessoal, né, competente, até nessa parte de organização, isso te dá gordura, te dá musculatura para você trabalhar comercialmente, evoluir, trazer o SVA para dentro do teu negócio, né, fazer essa parte de vendas de PAP, né, enfim, eu enxergo dessa forma. O cara é organizado, ele fica no mercado, né, ele chega ao ponto de quando for fazer uma parceria, de um investidor vir, isso vai aumentar o valuation do negócio dele, né? E com certeza ele vai se manter no mercado. Glenda. Então, compras e vendas de provedores, com certeza. Então, é importante o provedor hoje já começar a se preparar, pensando nesse futuro, que com certeza está próximo, né, uma negociações, é normal. Então, a parte contábil, a parte fiscal, a redução tributária, né, trabalhar com os SVAs, ele torna o negócio mais rentável, porque você vai diminuir a carga tributária. Se você diminui a carga tributária, sobra mais dinheiro no caixa. Então, com o planejamento, com essa estruturação, você torna o seu negócio mais rentável, ele vai ser mais bem visto, né, aos olhos dos investidores. A parte contábil, fiscal também é importante, para diminuir o passivo, porque lá na frente, com certeza, esses índices serão usados na negociação. Marco. Bom, dizer sobre fusão e aquisição, vou chover no molhado, todo mundo disse aqui a respeito disso, né? Outro dia eu vi uma visão, acho que foi até do Marçal, falando sobre talvez um futuro da internet desmonetizado, né? Eu vejo diferente, eu vejo que vocês, ISPs, vocês detêm a quarta revolução industrial, que é informação. A Apple, Google, Facebook, essas empresas não são as empresas mais valiosas do mundo à toa. Elas estão avaliando comportamento e elas vendem isso. Só que elas vendem o comportamento a partir do momento que você acessa um Google, que você acessa um Facebook. Vocês estão presentes na maior parte da vida das pessoas. Então, pode ser que venha uma tendência onde os ISPs tenham um modelo de negócio, onde o cara assiste um vídeo, libera 1 minuto, como a Claro tem alguns hotspots de Wi-Fi, e comece a vender comportamento também, né? Dito isso, o próximo passo a gente sabe que é o quesito de fusão e aquisição. Então, o que todos falaram aqui eu endosso. Vocês têm que preparar muito bem a casa, têm que fazer muito bem a parte jurídica, e aí nós temos aqui o Nick para poder ajudar vocês com isso. Se precisar de SVA, nós temos o Tarano, precisou de vendas, pode falar comigo, pode falar com o Juliano, com o Quintão, está no marketing com o Marmentini. E eu não posso deixar de endossar também, que é um dos pilares, né, que é a questão de projetos, vocês regularizarem as redes.
e eu tenho que indicar uma empresa, a qual é uma parceira minha também, que é a Furcine. Então, precisou regularizar a sua rede, fazer projeto de regulamentação da sua rede, fala com o pessoal da Furcine, beleza? E me siga nas redes sociais, gente. Acabou. Pessoal, nosso tempo esgotou um pouquinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, todos estaremos no estande da ISP Consultoria e da BitTrains. Estamos à disposição, tá? Muito obrigada a todos. Obrigado. Ótimo final de feira. Obrigado, obrigado.